E eu lembro que quando eu fiz a conferência de mulheres de 2017, foi a primeira conferência, né? A gente tinha feito retiros. 2016 acho que a gente não chegou a fazer nada, mas 2017 Deus colocou no nosso coração uma conferência que ia ser como uma onda que ia se levantar aqui no sul, que ia varrer o Brasil. Essa foi a palavra que veio no meu coração. Só que a gente entende que no reino de Deus existe um princípio tão profundo que as coisas naturais, elas revelam as espirituais. As coisas naturais são sombras daquilo que a gente não consegue ainda ver. Você pode observar Deus o tempo todo falando de coisas simples para revelar coisas profundas. Quando ele falava o quê? Em parábolas, coisas cotidianas. Quando ele falou com Jeremias, né? Desce à casa do oleiro. Oleiro era algo tão comum naquela época. Para a gente é até assim, engraçado falar de olaria. Existe, tem, mas não é tão comum para os nossos dias. Mas uma olaria era algo tão comum naqueles dias. Ele falou assim, Jeremias, desce na casa do oleiro. E Jeremias desceu, viu um vaso na mão do oleiro sendo moldado. Você já viu como é que é? A roda, e ele começa a moldar. E de repente, nas mãos do oleiro, aquele vaso se estragou. E a Bíblia diz que então ele amassou aquele vaso de novo, aquele barro, e fez dele um vaso novo. O que Deus estava falando? Uma coisa natural revelando algo espiritual a Israel. Vocês estão nas minhas mãos, não se preocupem. Ainda que as coisas comecem a não dar certo, quando você está nas mãos de Deus, não importa se dá certo ou errado, porque é Ele que faz todas as coisas. A Bíblia diz assim, vocês não podem fazer nada sem mim. Não é assim, você não pode fazer tal coisa sem mim. Jesus disse, nada é fazer nada sem Ele. É uma comida. Às vezes você está cozinhando, eu já cozinhei no desespero. Sabe quando chama visita, mas você não sabe muito bem fazer aquela comida? Você já começa a entrar em desespero na cozinha. Sangue de Jesus tem poder. Eu já orei, o Espírito Santo ele é um cozinheiro ótimo. Porque eu já orei e o Espírito Santo me ensinou a fazer muitas coisas. Então sem Deus você não pode fazer nada. E aí, quando chegou essa conferência de mulheres 2017, eu estava aqui e de repente, gente, a gente fez inscrições de graça, mas a gente fez inscrições para ter noção de quantas pessoas viriam, porque eu queria dar uma lembrancinha, uma bolsa, uma sacola. E eu lembro que a gente só apertava o F5, e muitas inscrições. Eu dizia, meu Deus. Quando eu cheguei aqui, que nós estávamos aqui, que eu me sentei aqui onde a Alane está sentada, que, sabe quando dá tudo certo? Está todo mundo dentro de casa, a coisa já está rolando, deu todos os preparativos, deu tudo certo. A Leile, que estava cantando aqui no louvor, minha amiga, ela falou assim, ela começou a cantar aquela música que tu és um bom pai. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti, é quem eu sou. E essa música entrou no meu coração, e quando entrou naquela parte, tu és perfeito em tudo que faz. Deus falou comigo assim, eu sou perfeito em tudo que eu faço. Quando você deixa na minha mão, eu sou perfeito em tudo que eu faço. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez você está com o coração apreensivo com outras situações, não é evento, mas você está com o coração tão apreensivo, sabe? Eu sinto isso no meu espírito. Eu quero dizer para você, segura essa corda, que só está machucando a sua mão. São coisas que você não foi chamada para carregar. Nós mulheres temos um problema, a gente rapidamente absorve o problema de todo mundo e tenta salvar a vida de todo mundo. É nosso isso. A gente tenta salvar a família, salvar coisas que a gente nem foi chamada a fazer. Hoje o Espírito Santo está te convidando assim, solta isso da tua mão, porque eu sou perfeito em tudo que eu faço. Coloca a sua vida na mão de Deus. E essa palavra que eu vou ministrar hoje, o poder de ser íntima, não era bem mas foi o tema. Às vezes eu tenho uma palavra, mas eu não tenho um tema assim, um título tão que expressa aquilo que eu vou falar. Hoje eu preciso de muita graça de Deus para liberar essa palavra, porque faz um tempo que ela está no meu coração, e eu tenho perguntado para o Espírito Santo, Senhor, é hora de ministrar ela? O Senhor, não é hora. E semana passada Ele me liberou para ministrar essa palavra. Queria que você estendesse as suas mãos para mim, eu preciso de graça hoje. Hoje eu fiquei até as 5 horas da tarde de cama, para você ver como é guerra. Uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Tomei um remédio forte,
Fui orando. Quando chegou 5 horas, eu falei: Deus, me levanta dessa cama, eu te peço. Deus levantou uma pastora lá de Belo Horizonte, mandou um áudio orando por mim. Eu me levantei sobrenaturalmente daquela cama, porque existe uma guerra. Queria que você começasse a orar pela minha vida, pela minha casa. Deus, eu me coloco aqui diante das minhas irmãs, Deus, como alguém totalmente dependente do Teu Espírito, Deus. Eu aqui reconheço diante delas, Deus, que eu não sei falar aquilo que está no Teu coração. Eu preciso de uma graça especial, Deus. Eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida. Espírito Santo, meu amigo, toma os meus lábios, o meu coração, as minhas emoções, Senhor. Que só o meu espírito esteja tomado e ligado por Ti. Que tudo que eu venha falar aqui venha de Ti, Deus. Coloque aquilo que está no Teu coração, Senhor, para nos edificar, para trazer encorajamento, Senhor, para nos curar, para nos reposicionar, Deus, para nos direcionar aonde o Senhor deseja, Pai. Essa casa é Tua, Deus, esse lugar é totalmente Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar um pouquinho sobre níveis de renúncia, sobre um pouquinho mais, uma comidinha um pouquinho mais grossa. Quando eu vejo que a reunião de mulheres, ela é muito guiada pelo Espírito Santo, isso me traz muita segurança. Não em mim, mas no Espírito Santo. No começo, quando eu ministrava aqui, eu ficava tão nervosa, gente, que eu tinha piriri, eu passava mal, sensação de desmaio, tudo que vocês podem imaginar. Até que com o tempo, o Espírito Santo, ele vai nos lapidando. Sabe quando ele vai nos talhando para algo? Sabe quando você já tentou consertar alguma coisa que não cabe aquilo, aí você vai dar uma lixadinha e depois entra? Sabe aquelas coisas que só o Espírito Santo pode fazer? E as nossas reuniões, os temas anuais, eram temas anuais no começo. A gente, estudou livros, a gente voltou para nossa casa. Quem é do tempo que a gente voltou para casa para limpar a casa, arrumar a gaveta, organizar a vida? A gente chegou para Deus no ano de 2016, empolgadérrima com o que Deus estava fazendo. Já tinha acho que umas 100 mulheres participando da reunião aqui de mulheres. Nós estávamos em outro espaço. E a gente, Deus, nós queremos a Tua vontade. Vocês querem? Então volta para casa de vocês, vão limpar a casa, vão fazer comida. Vou limpar as gavetas. Eu lembro que no grupo do WhatsApp era só o pessoal batendo foto de gaveta organizada, as mulheres voltando para dentro da casa delas, ganhando autoridade naquilo que elas fazem de tão pequeno e simples, mas que tem um poder grande. Nós descobrimos que há um poder enorme de uma casa limpa, organizada, uma comida feita na mesa, gente. Porque quando você obedece o que Ele te chamou para fazer, Ele te confia coisas mais poderosas. O ano de 2016, no final do ano, porque assim, naquela época dava para dar lembrancinha, eu dei um avental. Eu confeccionei um avental. O Senhor falou assim para mim: essa é a expressão do ministério de Jesus. Porque quando Jesus foi, antes de ir para a cruz, Ele fez uma última reunião com os discípulos. E a última reunião que Ele fez, eu não sei você, mas se você fosse fazer uma última reunião com alguém, você ia falar das coisas mais importantes. E Jesus pegou uma toalha e Ele amarrou na cintura dele com um balde e lavou os pés dos discípulos. E Ele falou: isso é ser grande. Ele redefiniu grandeza no reino de Deus. Não se esqueça que tudo que o Senhor te mostrar vai ser totalmente averso à terra. Você vai perceber isso. O grande é aquele que serve, mas na terra não é assim. Este coaching, agora é coaching para tudo. Eu fico até desesperada às vezes, digo: Senhor Jesus, é uma coisa de ser grande e vencer, gente. Vencer no reino de Deus às vezes é perder. Às vezes você perde numa discussão, mas você ganhou para o reino de Deus. Às vezes você perde numa situação, até financeiramente, naquele momento, você perdeu. Mas você é íntegra, você não perdeu a sua postura, você não perdeu o seu lugar de filha. Lá na frente, aquilo que você perdeu, você ganha muito mais. Porque os valores do reino de Deus são muito maiores que os valores da terra. Existe algo profundo que eu anseio em tocar todas as vezes. Experiências. Eu lembro que as nossas orações, elas são ouvidas de uma forma muito sobrenatural. Nós não temos noção do poder da oração. A gente não sabe o poder que é a oração. É a mesma coisa de ter uma escopeta de não sei quantos tiros na mão e o inimigo está lá e você está chorando com a arma na mão. Existe a oração. Existe um poder muito grande nela. Vou rasgar o coração aqui, posso? Amém? Posso contar coisas? Eu não sou uma pregadora convencional, já entendi isso. Às vezes eu olho na internet, as pessoas fazem o esboço, tudo bonitinho, meu esboço já foi para o espaço.
Porque eu quero obedecer o Espírito Santo. Há um tempo atrás, vou fugir um pouco da palavra. Há um tempo atrás, mas vou obedecer o Espírito Santo, amém? Eu fui gerada num tempo de muita renúncia e Deus me quebrou muito. Ele teve que me quebrar em um pedacinho bem pequenininho. Então, às vezes a gente passa por uma quebra, a gente acha, nossa, já estou super quebrada. Não, tem mais coisa para vir. Sabe a cana? Passou a cana naquele... Quem já tomou caldo de cana direto, né? Como é que é o processo? Passa a cana. Aí a cana, né? Passei. Não, daí dobra ela. Daí passa de novo. Quando você pensa que piorou, não, tem mais um processo. Daí no final ainda ele pega um limão, bota dentro dela, no meio dela e passa lá de novo, para sair assim o último. Esse foi o processo que Deus moldou. Um dia eu falei assim, por quê? Porque a oração tem poder. Eu falei assim, Deus, sabe esse meu coração, Senhor? Falei, o Senhor não pode restaurar ele, porque ele não tem restauração. Deus, esse coração é muito mau, eu sou muito má, Deus, eu sou muito ruim. Me dá um coração novo. Nem perde tempo com esse. Olha. E ainda eu li na Bíblia um versículo que dizia, darei um coração novo. Eu falei, Deus, é esse aí, ó, esse coração que o Senhor tem, que eu quero, eu preciso dele. Então, Deus teve que me picar bem picadinha, para reconstruir. E acostumada com perseguição, acostumada com essas coisas, com o tempo que nada dá certo. Sabe aquele tempo que nada dá certo? Você está com Deus, você fica com Deus, você chora, se acaba. O teu tempo com Deus é maravilhoso. Deus fala contigo. Deus falava assim comigo, vou te dar as nações. Eu já achava que eu saía do meu quarto e já estava as nações. Não estava. Estava louça para lavar, casa para limpar, problema no casamento para resolver, as minhas próprias dores para resolver. Mas eu ia para Deus, Deus me dizia coisas grandiosas e eu não entendia que não era para aquele tempo. Então ele foi me picando. E aí, quando Deus começou a cumprir aquilo que ele falou, eu quero dizer para você uma coisa. O barco vazio, ele é menos perigoso do que o barco cheio. Quando a pesca de Pedro foi um fracasso, ele pegou, não aconteceu nada, ele voltou para a beira da praia normalmente. Mas quando Jesus falou assim para ele, ó, pesca de novo, que ele encheu o barco, quase que o barco dele afundou. Naquele momento, ele teve que pedir ajuda para outros barcos vizinhos, para que os barcos também pudessem ajudar ele a carregar o tanto que ele pescou. O nosso maior perigo de afundar é no sucesso. Às vezes a gente está passando por um problema difícil, você está guardado em Deus. Você ora mais, você jejua mais, você busca. Mas quando tudo começa a ser tão bom, é tão difícil, sabe? E aí eu estava assim num tempo meio bom. Sabe quando você está acomodada na tua zona de conforto? Bem faceira. Só glória. Aquele assim que o vento só ajuda e só glória a Deus. Só glória a Deus, só glória a Deus. E é engraçado que você pode passar 10 anos na mão do capeta. Ali o capeta te azucrinando. Mas 1 ano na presença de Deus parece que não viveu nunca 10 anos. Parece porque o bem ele é muito maior que o mal milhões de vezes. Você pode ver, você passa uma luta, daqui a pouco você está numa bênção, nem lembra mais da luta. É igual as mulheres que ganham filho com parto normal. Elas falam, nunca mais. Então, dali mais um tempo, ai que vontade de ter outro. Esqueceu. Porque o bem, o bom, o que é bom, ele tem um poder muito maior do que o mal, sempre. Ele é muito mais poderoso. O bem é muito mais poderoso em todos os níveis. E eu estava nesse tempo, eu falei, Deus, estou confortável demais. Eu falei, não, manda uma luta, Senhor. Eu já sei que não precisa, já estou entendendo no meu espírito que eu tenho que clamar diferente. Gente, e eu assim, Deus, eu fui uma mulher gerada no meio do choro, do ranho. Gente, era choro, era ranho. Onde nós estávamos rindo, que eram as blusas, tudo, não tinha lenço na hora, era um choreiro. E eu falei, Deus, eu saía daquele lugar tão cheia da tua presença, era tão bom, o Senhor falava tanto comigo. Eu quero de novo, Deus. E sabe, gente, nessas épocas que eu estou contando para vocês, tantas coisas sobrenaturais aconteciam. Coisas sobrenaturais que hoje eu conto, o pessoal acha assim, nossa, que bonito. Mas, gente, eu lembro, já contei aqui, que eu tinha ganhado um brinco de prata, o único brinco de prata que eu tive na vida. Ganhei aquele brinco da minha amiga, ela,
senti no coração de te dar o brinco. Falei, glória a Deus, não tem mais sentindo nada, né? Deu o brinco, nós cuidávamos do Renascer. Daí cheguei no Renascer, uma mulher estava meio bêbada, usando droga, totalmente... Ela assim, que brinco bonito. Daí eu falei, Deus abençoe. Virei as costas e eu falou assim, dá o brinco para ela. Eu falei, Deus, Deus. Não posso ter nada, Senhor. Tudo tem que dar. Era uma época assim, gente. Deus estava provando o coração. Dá o brinco para ela. Eu falei, não, Deus, não vou dar esse brinco para ela de jeito nenhum. Não se dá presente, né? Não se dá presente. Deus conhece nosso coração. Tá pegada ao brinco. Eu falei, não, nada. Tudo é teu, Deus. Tudo é teu. Toma o teu lugar, esvazia de mim. Eu estava agarrado num brinco. Aí Deus começou a me constranger. E eu fui para dentro daquele culto. Eu falei, não acredito, Senhor Jesus. Cheguei lá na rua. Tirei o brinco. Se ela estiver lá, eu sou meio Gideão. Se ela estiver lá, eu vou dar o brinco. Senão, não era de Deus, era da minha cabeça. Eu saio assim, olha quem está lá, a mulher. Paradinha. Falei, Deus. Eu cheguei para ela, olha, Deus mandou eu te dar esse brinco. Ela, o quê? Deus mandou eu te dar esse brinco de presente. Quando tu falou do brinco, Deus falou para mim, cara, para mim te dar esse brinco. Nossa, nunca tive um brinco desse. Nossa, obrigado, me abraçou, daí foi, né? Eu falei, tchau. Daí chegou uma criança, dá esse brinco para ela, vai vender lá na boca de droga. Eu falei, sabe? E eu entrei dentro da igreja com uma sensação assim, ainda bem que eu obedeci. Gente, naquele mês, eu ganhei 20 brincos. Mas eu não tinha me ligado. Uma fulana, Deus tocou no meu coração, te dá um brinco. Eu falei, obrigada. Noutra semana, tocou no coração, dá um brinco. Outra semana, alguém, passei no centro, achei esse brinco a tua cara. E uma pessoa, nada a ver, dá um brinco. 20 brincos no total. E eu não tinha me ligado ainda. Daí eu falei, Deus. Daí eu falei, Thelma, olha que engraçado. Eu estou ganhando presente, estou ganhando brinco. Daí na hora. Aí Deus, Thelma falou assim, o que tu plantou? Eu falei, um brinco. Tu está colhendo o quê? Eu falei, brinco. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós obedecemos é muito forte. E essas coisas, sabe? Coisas até mais maiores, assim, começaram a acontecer na minha vida. E aí a gente... Faz umas 2, 3 semanas que começou a vir uma fome diferente no meu coração. Uma fome de Deus. Deus, eu preciso de Ti. Deus, não me deixa me perder. Deus, não me deixa esquecer de quem Tu és, de quem eu sou. Deus, um desespero. E eu falei para as meninas, numa reunião, eu disse assim, eu preciso me jogar no chão. Hoje eu fiquei com inveja de vocês duas aqui. Eu falei, bebendo em serviço, jogada no chão. Eu falei, Deus, porque esse é o meu lugar, eu sou assim. Eu assim, Deus, que saudade, porque às vezes você está aqui na igreja, tu está preocupada com o outro, tu tá... E eu falei, Deus, eu estou com tanta saudade do ambiente da Tua glória. E aí, as nossas orações são respondidas. Teve uma convenção em Itajaí, lá do Luiz Hermínio, e eu fui. E eu falei para o Thelmo, vamos, daí foi maravilhoso, gente, o primeiro dia foi maravilhoso, vocês não têm noção do que Deus fez lá, tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu orei aconteceu. E ainda aconteceu bem mais daquilo que eu imaginava. Tivemos que voltar porque tinha um compromisso aqui, no sábado, eu fui na sexta, voltei no sábado, quando chegou domingo, eu tinha uma certeza no meu coração, eu preciso voltar naquele lugar. Mas Thelmo, nós vamos ministrar no culto da manhã, vamos ministrar no culto das 18 horas, das 20 horas. Mas depois que acabar o culto, as nossas malas já vão estar dentro do carro, nós vamos se jogar para Itajaí. E ele, será? Não. Ele, tadinho, cansado, ministrou nos 3 cultos. Vamos pegar e vamos sair às 5 da manhã. E aí a gente vai chegar lá já para a primeira ministração. Eu falei, não. Eu tenho uma convicção que a gente tem que sair de Criciúma hoje. Ele, opa! É hoje. E eu tinha, gente, uma convicção no meu coração, uma fome. Algo me dizia. Gente, fui. Chuva que Deus mandava, vocês lembram? Não esse domingo, no outro. Era a chuva. Tudo pra gente não ir.
Não deu para a gente comer, a gente foi com fome. Mas uma mulher, ela, como diz a minha avó, uma mulher precavida vale por duas. Eu já tinha botado as malas dentro do carro, até um lanchinho botei dentro do carro. Porque quando a gente quer fazer uma coisa, a gente, né? Vocês sabem. Aí, daí tá, tudo certo. Ele, ai, que fome, mas eu não comi nada. Tá aqui o lanche. Tudo que ele precisava estava ali. Não compramos água. Aí a mulher perigosa. Daí tá. Daí ele assim, mas nós vamos pagar uma diária em vão. Ele disse, olha só, nós vamos chegar 2 da manhã. Daí nós vamos chegar lá, dormir, já ter que acordar cedo. E aí a nossa diária até meio-dia. Eu assim, amor, não se trata mais de dinheiro agora. Se trata de obedecer a voz de Deus. Ele, opa. E é uma verdade, gente. Quando você começa a caminhar com Deus, não se trata mais de dinheiro. O dinheiro não te guia mais. Ele é o teu servo, ele começa a te servir naquilo que Deus chamou. Quando eu cheguei lá, 2 da manhã, nada aconteceu. Chegamos, as malas, o cara abriu, tal, entramos. E ele falou, tá, eu estou obedecendo aquilo que Deus está colocando no meu coração. Ele disse, amém. Daí a gente ficou ali, tal, dormimos. Quando chegou 8h30, 8 horas, ele me acordou, amor, rápido. Rápido, porque a ministração já é tal hora e nós vamos atrasar, vamos tomar um café. Eu falei, então vamos tomar um café. Quando cheguei lá, escolhendo lá as frutas, tomando café, o Thelma assim para mim, ó, tipo assim, o que foi? Olha o pastor fulano. Eu falei, não acredito. Gente, esse pastor fulano é um pastor que quando eu estava passando pela prensa, ele me deu uma palavra lá em 2013, lá em Belo Horizonte. Sabe aquele cara pontual? Eu estava arrumando uns livros, ajudando, servindo. Sempre quando você serve, sabe? É bom ser filho, mas dentro da casa do pai a gente tem alguns serviços. Sempre quando você serve, vem uma graça sobre a sua vida que você não tem noção. Eu estava arrumando livro, empilhando livro. Ai, tem uns livros lá para empilhar. Lá fui eu empilhar livro. Ele chegou, eu empilhando livro. Ele assim, ó. Ei, deu oi. Toma águia. E começou a falar tudo que eu vivi naqueles anos. Então esse homem é muito especial para mim. Um pastor muito especial. E aí chegamos lá para tomar o café. O Thelmo, eu não fui me apresentar para ele, mas o Thelmo foi. A mulher tem que saber o lugar dela, né? Eu peguei, sentei lá no meu canto. O Thelmo se apresentou, disse, ó, nós somos, tal, falou. Ele, nossa, entendi. Vou tomar café com vocês hoje. Daí o Thelmo, tá? Daí a gente sentou, ele tomou café. Gente, ele pegou uma cadeira na mesa, né? Ele aqui, eu aqui do lado dele, eu nem ousava olhar assim. O Thelmo na frente, uma cadeira que a gente botou as bolsas. E aqui tinha uma cadeira vazia. Não tinha cadeira, ele pegou uma cadeira, esse é um momento. Pegou uma cadeira, botou assim. Botou um, como é que fala, croissant? Croissant de chocolate. Eu fui numa ministração e falei croissant. Chegou no carro, amiga, não é croissant. Gente, eu já falei tanta besteira, só Deus sabe. Vocês me amam mesmo, né? Sou da Próspera. Ai, eu sou, é verdade? Aí, o que acontece? Croissant de chocolate. Ele botou lá aquele croissant lá e eu fiquei assim, ó. Tipo assim, a esposa dele veio, né? Então vou sair daqui para ela sentar do lado dele, onde eu tô errada. Daí ele assim, ele tá sentado aqui à mesa. Daí eu falei, Jesus, falei. Aí eu, meu Deus, gente, quando ele falou isso, o hotel se encheu da presença de Deus. Eu não sei se você já teve inundado na glória. Era glória. Não precisava ninguém falar uma palavra. A glória de Deus estava naquele lugar. Ele deu um lugar de honra para Jesus. Ele está sentado aqui. E sabe o que ele está me falando? Thelmo. E falou tudo. Tudo, tudo. Ele não lembrava, ele não sabe do que nós estamos vivendo. Ele olhou para mim e ele falou tudo. Ele falou, opa, ele acabou de levantar. Está fazendo carinho no teu cabelo. Ele é assim, gente, doido. Eu chorei. Não tinha mais café, era lágrima. E ele começou, sabe? Ele começou a falar tudo que eu estava vivendo. Coisas do meu coração, temores. Ele foi falando, Deus está lembrando, Deus está cuidando disso, Deus está cuidando daquilo.
e fez uma aliança conosco ali de uma forma maravilhosa. Sabe o que eu descobri? Que o tamanho da nossa fome é o tamanho do tanto que Deus vai derramar sobre a nossa vida. Saí daqui, depois de 3, eu tinha todos os motivos para dizer assim, ah não, está chovendo, ah não, o culto. Sabe quando a gente tem todos os motivos? Eu tinha todos. Eu teria perdido se eu tivesse ido direto, se eu tivesse saído às 5 da manhã, não tinha dormido no hotel. Não, daí nós estávamos ali debaixo daquela glória. De repente chega um casal de amigos nossos, de pastores de São Paulo. Gente, como Itajaí é tão grande, como que fica no mesmo hotel toda essa gente? De repente nós estávamos tudo ali chorando naquele hotel, as pessoas não entendendo o que estava acontecendo, a ministração já estava rolando lá e a gente estava no hotel. E Deus falou comigo, filha, não se trata mais de palavras, de ministração, se trata da minha presença. Quando nós damos um passo em direção a Ele, nós acessamos lugares que nós não imaginamos. Eu disse, Deus, como que eu deixei passar isso de mim? Gente, foi tão real que na primeira noite que eu fui, a gente não foi para dormir. Não levei nada. Eu fui com a roupa, eu pensei, vou para Itajaí e volto. Chegou lá, foi uma glória, foi uma coisa tão grande. Acabou 00:30, eu falei, não tem como eu ir embora, Thelma, e agora? Ele assim, amor, mas a gente nem se programou com o hotel, não reservamos, nós não separamos um dinheiro para isso. Ele assim, mas espera aí. Gente, umas 2 pessoas vieram e deram ofertas no bolso do Thelmo, sem a gente conhecer quem era. Pastor, nós ouvimos pelo YouTube vocês. Pastor, nós ouvimos pelo YouTube. Colocaram oferta. Quando ele foi tirar a oferta, era o dinheiro do hotel. Quando ele chegou no hotel, assim, falta o valor, né? Gente, tinha o dinheiro para o hotel e ainda sobrava. A gente se sentiu igual o José e Maria quando estava... Não há vagas, os hotéis estavam lotados, mas conseguiram uma vaga para nós. Porque quando você dá um passo em direção, fica tudo pronto. O mar se abriu, não foi só o mar se abriu, o povo passou. O povo deu um passo em direção ao mar, de confiança, de obediência, e o mar se abriu. Você sabe que as suas renúncias acessam lugares que você não tem noção. Quando Jesus passa, e Pedro está pescando, Pedro tinha pescaria como estilo de vida, como recurso financeiro, era a vida dele pescar. Quando Jesus passa, diz, Pedro, me segue. Pedro largou tudo e seguiu. Você vai olhar para a vida de Pedro, lugares que Pedro acessou, que você diz assim, meu Deus, por que Pedro? Você não se perguntou por que era assim, Pedro, Tiago e João no barquinho? Pedro, Tiago, João no barquinho. Quem tem filho sabe. Por que era sempre esses 3? Por que isso? Você vai entender que os níveis de renúncia que entramos definirá os níveis de revelação que teremos. Às vezes, eu já também passei por isso, não estou entendendo nada. Já pegou a Bíblia? Eis que desgraça cairá e fogo. Você disse, meu Deus, misericórdia. Você abre de novo, e filho de tal, e de ciclano, e de beltrano, e não dá. Aí você abre outra coisa, e você não entende a palavra. Sabe por quê? A palavra, ela precisa ser revelada. Ela é um código. Tanto que tem gente que já leu ela inteira e é ateu, nem acredita em Deus. Porque a Bíblia diz que a letra sozinha ela mata, mas com o Espírito ela traz vida. Nós precisamos caminhar em revelação. Daí eu vejo tantas pessoas falando, eu não entendo, Deus não fala comigo. Sabe por quê? Você precisa entrar em níveis de renúncia, dar passos em direção a Ele, que as coisas vão correr para você. Vão correr. E eu gostei, a Vitória me ensina muito, a minha filha. E ela marcou uma publicação no Instagram dela, e a gente sempre tem que vigiar as redes sociais dos nossos filhos, amém? A gente não deixa assim. A gente tá lá, entendeu? E aí eu fui ver, ela publicou algo muito interessante daquele menino de Brasília, acho que é João Paulo, não sei o nome dele. E ele falou sobre renúncia, ele disse assim, muita gente foge de andar com Deus, porque sabe que vai ter renúncia. Mas já pensa na renúncia antes. Eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Mas sabe de uma coisa? Você não vem renunciando, você vem sendo aceito. Você vem sendo amado. Gente, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus arrancou o povo do Egito. Arrancou. Passou por um processo, mas para entrar em Canaã, sabe? Para eles entrar em Canaã, eles tiveram que atravessar o Jordão. É um outro tipo de batismo. Quem me entende aqui?
Eles passaram pelo aquele, nosso mar se abriu maravilhoso, mas para entrar na Canaã, teve outro tipo de batismo. Você é aceito, Deus te ama, mas para você acessar alguns lugares da presença de Deus, existem posicionamentos que vão ser chaves para abrir lugares em Deus. Você está me entendendo? Por isso que a gente pergunta, mas por que nada acontece? Porque você não se posiciona. Porque às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. Gente, eu lembro uma vez, eu já contei isso também, mas eu vou falar porque encaixa. Eu nunca tinha comprado roupa cara. Desde que eu me casei, a gente casou daquele jeito assim, misericórdia do Senhor. Sobrava R$15 no final do mês e era um x-salada partido. Era o que dava. Então não dava para sair para comer, não dava para muita coisa, porque a prestação da casa, esse nome é terrível, né? Prestação da casa. A gente tem arrepio. Era a prestação da casa, do carro, né? Recém-casados, pagando algumas coisas do casamento. E a gente estava assim naquela situação, meu Deus, né? Apertar de tudo quanto é lado. Por que eu estou falando isso? Eu ia falar do quê? Renúncia. Aí tá, daí... Eu esqueço às vezes, gente. Daí ele pegou... Nós sempre naquela situação difícil, os anos foram passando, daí foi piorando um pouquinho mais. Piorando, né? A cana foi sendo dobrada, o limãozinho, e embora. Aí quando diz, agora não vai dar mais, dá um suspiro. Entendeu? E chegou uma época que ficou bom. Ficou assim, dá para respirar. Né? Dá para fazer uma viagem. E eu falei, Thelma, tem uma loja, eu queria tanto um vestido daquela loja. Eu vi o vestido maravilhoso, gente. O vestido para mim era caríssimo na época. E ele, meu Deus. E tal, ele assim, não. E ele foi lá e me deu o vestido de presente. Botamos o vestido no guarda-roupa. Falei, meu Deus, um vestido. Nem combina com as outras peças, sabe? Falei, o vestido, quase. Ele só falta acender uma vela pro vestido. Ele falava, eu ficava aí o vestido. Passei a virada de ano com o vestido, aquela coisa. A gente que é mulher, a gente se apega em coisa que os homens não acreditam. Aí, tinha até um valor emocional, vamos botar assim. E aí, marcou um tempo bom aquele vestido. Quando chegou um dia, eu estava lá na sala. Tirei minha mesinha de centro, chão, né? Te amo, Senhor. Minha vida é tua, meu coração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Deus falou, filha, tudo. Aí eu comecei fiz besteira. Falei, Deus, o que foi, Senhor? Vai lá no teu guarda-roupa, filha, vai lá. Gente, a direção que Deus me deu aquele dia foi uma das direções mais difíceis. Eu sempre fui muito vaidosa. Deus só queria tratar isso. Deus falou assim, tu vai dar as roupas do teu guarda-roupa. Vai ficar com 2 peças. Eu falei, Deus, não, isso é o diabo. Meu Deus, o diabo. Isso é o diabo na minha mente. Ele está falando na minha cabeça. E eu comecei, em sangue de Jesus tem poder. Sai, capeta, sai. Deixa eu ficar com Deus. Daí eu assim, meu Deus, mas aquilo não saía, aquela angústia. Aí eu vi como eu era apegada às minhas coisas. Eu falei, Deus, é tudo mentira, que eu entrego tudo para ti, Deus, eu entrego. Daí eu fui para a sala, eu falei, amor, me ajoelhei no colo dele, chorei no joelho dele. Falei, amor, quero te pedir permissão de uma coisa. Deus me pediu, tu acabou de pagar um vestido para mim, mas eu vou ter que dar ele. Aí tem um amor, se Deus está te pedindo, dá. Quem sou eu para te dizer alguma coisa? Se Deus está te falando. Eu falei, meu Deus, e agora? E será que é de Deus? Sabe aquela coisa? Gente, eu fui para frente do guarda-roupa. Foi as coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu pegava botava em cima da cama, chorei. Sabe, eu não estou falando isso para você fazer, tá? Porque tem que ser por direção de Deus. Porque senão só vai sofrer em vão. Deus precisava tratar aquilo comigo. Aí a Cleusa está aqui, né, Cleusa? Tu lembra, Cleusa? Cleusa tinha um brechó que ajudava a zona de prostituição, ajudava as crianças ali, né? Do renascer, presídio. E Deus falou assim comigo, essas roupas vão se transformar em mantimento para essas pessoas. Daí a Cleusa disse que foi uma festa lá, né, Cleusa? Lá no Treviso. Diz que a mulher ficava faceira com os vestidos. Aí eu perguntei, quem ficou com o meu vestido aquele? E aí,
Deus tratou muito comigo, sabe? Mas em 6 meses eu estava com o guarda-roupa lotado. Porque aquilo que tu planta no mundo do espírito é muito forte. É muito poderoso. Deus, Ele me ensinou muito dependência, sabe? Entregar. E eu entendi que alguns lugares que eu pisei em Deus foi através de renúncias pequenas que Ele me pediu. Ele não começou me pedindo guarda-roupa, Ele me pediu um brinco. Mas como Deus é querido. Não teu brinco. Mas Ele sempre... E sabe, algo que esse menino falou, que me chamou a atenção, voltando lá no post da Vitória, que ela postou, ele disse o seguinte, que Deus, Ele não chega pedindo de nós nada. Ele chega dando tudo. Tudo que a gente precisa. E à medida que a gente se relaciona com Deus e que a gente começa a amar o Senhor e viver com Ele, renunciar já não é uma dor, já é um estilo de vida. Você já começa a entregar coisas que você diz, meu Deus, isso nem dói. Sabe, isso... E aí eu ia até trazer um baúzinho aqui, mas imagine que a renúncia é uma chave de acesso que abre coisas e segredos que Deus quer derramar sobre a sua vida. Pedro, quando ele entregou tudo, ele entrou em lugares com Jesus, sabe a grande transfiguração? A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, Pedro, Tiago e João, vamos subir um monte comigo e vamos orar? Gente, um dia de oração simples. Um dia de oração simples. Tipo assim, ó, vamos na reunião de mulheres? Sem nenhuma expectativa. Vamos buscar Deus? Assim. E a Bíblia diz que o rosto de Jesus começou a se transfigurar de tal forma. As vestes dele começaram a ficar brancas. E de repente Moisés e Elias desceram e a glória de Deus invadiu aquele lugar de oração. A Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo nessa hora. Olha que cambada, gente. Muito parecido com a gente. Jesus orando, convidando eles para orar. E eles lá... De repente, quando eles viram a glória de Deus, eles foram despertos. A glória de Deus tem o poder de nos despertar. Eu vim de Itajaí, gente, ligada no 220 volts. Parece que me ligaram na tomada e me soltaram. E aí, quem é que estava lá com Jesus na hora onde a glória desceu? Pedro, Tiago e João. E ainda Pedro, ele é muito ousado, né? Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, pelo amor de Deus. Uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés, que é esse lugar que não dá mais vontade de sair. Não é assim? Quem que já experimentou da glória de Deus, gente? De você ficar largada na presença de Deus. Não dá vontade mais de sair. E aí uma nuvem envolve. E Jesus, né? E Deus fala para Pedro, ó Pedro. Deus fala para Pedro, esse é meu filho amado, né? Que Jesus em quem me comprazo. Sabe? É um lugar que é surreal. Os lugares de renúncia nos levam para lugares que a gente diz, não, só pode ser Deus. Já viveu ou já viu situações assim? Só pode ser Deus. Não tem explicação. E tem outro lugar que eles pisaram por causa das renúncias. Foi quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus leva de novo quem? João, Tiago e Pedro. Queria que você abrisse a Bíblia. Lucas 8:51. Oh, Espírito Santo, Tu é perfeito, Deus. Tu és digno, Tu és exaltado, Senhor, nós Te adoramos. Tua presença nesse lugar, Deus, tão real. Como nós Te amamos. Nós Te exaltamos. Diz assim, quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E a multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Os nossos lugares de renúncia são palcos para milagres que a gente nem imaginava presenciar.
Você vai estar com Jesus em lugares que você vai dizer, uau, a menina não morreu, ela apenas dorme. Amigos de Jesus têm uma outra perspectiva. Íntimos de Jesus não vê como a terra vê, vê como o céu vê. Quando Jesus disse, a menina não morreu, ela apenas dorme, eles riram, porque esse mundo não vai entender aquilo que está no coração de Deus. Mas os íntimos sabem, têm segurança de que Ele vai fazer ela ressuscitar. Quando você caminha com Jesus, alguém te conta um problema, quando você é íntima dele, você acessa lugares de renúncia, de lugares diferentes. Você tem outra palavra, você tem outra visão sobre aquilo que está acontecendo. Sabe, quando Jesus, eu acho que a parábola mais famosa, e para mim a mais linda, bíblica, é a do semeador. Mais clara, uma palavra claríssima. Né? Jesus fala do semeador sair a semear, fala ali dos solos, né? A terra rochosa, a terra que a semente foi sufocada, são as terras dos nossos corações. Porque a semente era boa em todo tempo. Vocês observaram? A semente era a mesma. O problema não estava na semente, estava na terra. E ele disse, então caiu numa boa terra, que deu muitos frutos. Jesus estava falando e falou por parábolas, e os discípulos disseram assim, eu não vou ler o texto que ele é muito grande, mas depois vocês podem ler, que está lá em, deixa eu ver aqui, Mateus 13:1, tá? Em casa, vale a pena ler esse texto. E aí os discípulos falam, Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer com essa parábola. E aí, Jesus chama os discípulos à parte. A multidão ouvia e não entendia. A multidão é aquela que só quer pão e peixe. A multidão é aquela que não quer andar perto. Mas aqueles íntimos, eles ouviram o quê? A explicação da parábola. Jesus explica corretamente cada um deles. Os segredos são para aqueles que acessam esses lugares. São posições suas que vão mudar os lugares para onde você vai andar. Gente, eu não vou contar o que é, mas eu fiz uma coisa tão pequena há 2 semanas atrás. Uma coisa que eu fiz assim, botei isso aqui. Normal. Mas como eu estava num lugar de renúncia, entende? Isso foi lá em Itajaí. Fiz uma coisa simples, botei um negocinho ali. Não quero expor a situação. E eu estava naquele ambiente de entrega, de fome, de Deus, eu quero mais. Passou 2 semanas, me mandaram uma mensagem. Foi você que fez tal coisa? Eu falei, foi. Então, agora a gente vai te abençoar com tanto. Eu falei, o quê? Sim, porque a gente quer. Eu falei pro Telmo, Telmo, eu não fiz nada, eu só fiz tal coisa. O Telmo falou assim, mas tu entrou no ambiente da presença de Deus, que é fértil. Quando você acessa. Por isso que o diabo quer que a gente fique em casa, amuada. Ai, não vou não, esse tempo. Ai, na zona de conforto. Nada acontece na zona de conforto. Você já viu uma rede? Já viu aquelas redes para criança no prédio? Eu tenho lá em casa, que eu tenho criança. A redinha. Às vezes eu quero tirar uma foto do pôr do sol, nem dá, né? Eu fico lá tentando pegar o meu celular e encaixar onde não tem. É uma limitação para os adultos. Mas a gente sabe que é uma segurança para as crianças. Mas aquela redinha, quando a Isabela tiver já os seus 20 anos, ela vai ser uma prisão em vez de uma proteção. Lugares que nos nutriram, lugares que foram maravilhosos para nós, se transformam em prisões quando nós estamos vivendo eles fora do tempo. Olha como isso é forte. Noé passou 100 anos construindo uma arca. Ele usou um tempo. Ele viveu depois na arca. A arca é o lugar que nós temos que morar. Ele abriu a igreja da arca. A revelação da arca. Leve uma arca pequena para sua casa e abençoe sua casa. Não. A arca serviu para um propósito. Depois a arca ficou e ele foi viver em outro lugar. Às vezes a gente se apega a coisas, mas Deus mandou fazer uma arca. Mas calma, qual é o próximo passo? Sabe como é que é o próximo passo? Com os níveis de renúncia que você tiver. Pequenos, coisas pequenas que Deus pediu para você. Talvez essa palavra seja um pouquinho mais grossa hoje. Mas eu acho que está sendo elucidativa para muita gente. O tamanho da sua fome é o tamanho do que Deus vai fazer na sua vida. Nós que temos mais... Quem aqui é mãe que tem mais de um filho? Tem 2 ou 3? Quando a gente vai ter o segundo, a gente pensa que a gente não vai conseguir amar como a gente ama o primeiro. Não é assim? Eu pensava, como é que é amar outro filho? Não entendia.
E quando a Bela chegou, a dinâmica dos filhos são muito diferentes uma da outra. Um filho é totalmente diferente do outro. E você percebe que às vezes um filho te tem mais, não porque você quer dar mais para o filho, mas porque aquele filho te quer mais. Você observa isso? Que aquele que tem mais de ti é aquele que te quer mais. Aquele que se preocupa mais contigo. Eu falei, né, hoje, estava com dor de cabeça. Eu falei, ai, dor de cabeça, tal, vou ter que ir na farmácia correndo. A Vitória, mãe, tem uma prova para estudar. Fechou a porta e foi. A Bela pequenininha, mãe, o que você tem? Eu falei, filha, a mãe está com uma dor de cabeça. Oh, mamãe, deixa eu dar um beijo. Porque é assim que eu falo para ela, vai sarar. Me abraçou, me beijou. Sabe, aquele abraço, aquele beijo, é porque eu amo mais a Bela? Não, mas que ela me quis mais. A outra fechou a porta e foi estudar. Oh, mãe, não tem nada a ver com isso. Ela já imaginou, né? Ela vai impedir para eu ir na farmácia. Adolescente, né? Uma das características do adolescente é o egoísmo. Por isso que quando você cresce, amadurece. Por isso tem tanta mãe em crise quando tem bebê, porque o egoísmo vai para, né? O egoísmo vai forçadamente embora, porque tem uma criança que precisa, vai embora. E aí eu descobri isso, que nós temos mais de Deus quando nós queremos mais Ele. Sabe a luz? Quem já viu Crônicas de Nárnia? Já viram Crônicas de Nárnia? Se você não viu, veja esse filme, o 1, o 2 e o 3, com uma perspectiva bíblica. Quem escreveu o livro foi C.S. Lewis. O filme foi feito pela Disney. Tem umas mudancinhas, mas tem muito, muito do Evangelho nesse filme. E no segundo filme, a Lúcia procura Aslan e não consegue achar. Ele é um leão e ela procura ele até que ela encontra ele. E quando ela encontra ele, ela abraça ele e ela diz... Porque no primeiro filme ela era ainda bem pequenininha, no segundo filme ela já está um pouco maior. E ela falou, Aslan, você está maior. O que ela imaginou? Eu vou crescer e ele vai... E ele falou assim para ela, filha, quanto mais você cresce, eu fico maior para você. Quanto mais você me conhece, quanto mais você cresce em mim, mais você aprende de mim, mais você sabe quem eu sou. Deus vai ficando maior para nós. Hoje, sabe o que Deus quer fazer? Arrancar nós do raso, das palavras rasas, sabe? Às vezes as palavras, elas giram em torno das nossas dores, mas Deus quer nos sarar. É do coração dele nos sarar. Mas posicionamentos nossos transformam a nossa vida. Tem lugares que você vai pisar que você vai dizer, como que eu entrei nesse lugar? Porque você se posicionou no reino de Deus. Deixa eu ver que horas são. Já deu horário. E eu queria hoje orar com você sobre isso. Para que nós possamos ser íntimas dele. Sabe, se você se sente na multidão, longe de Deus, tem um lugar na mesa de filha com ele hoje. Tem um lugar pertinho de Jesus. Jesus, ele nunca desprezou ninguém. A Bíblia diz que Zaqueu, que era um homem que não era íntegro, estava numa árvore tentando, ele falou, Zaqueu, eu quero para sua casa hoje. É do coração de Deus nos encontrar na multidão. Ele quer nos chamar, mas é nosso dizer sim ou não. A Bíblia diz que ele bate a porta. Quem que abre? Nós. Eu não sei você, se você está cansada de uma religião, de uma vida rasa, de viver sempre reclamando. Gente, quando eu estava lá em Itajaí, que eu estava naquele hotel, eu falei assim para Deus, Deus, não me deixa perder isso que eu estou sentindo agora. Deus, como que eu faço para gravar isso no meu coração? Deus, por favor, não deixa eu perder essa presença, não deixa eu voltar para aquela velha vida de preocupação que eu tenho, de me importar com coisas que não têm importância. Deus, me esconde nesse lugar. Eu clamei assim no meu espírito e ele falou assim, o pastor, ele está te escondendo nesse lugar. Não vai passar, fica em paz. Ele falou, Deus trouxe aqui porque esse dia ser um marco. Você não vai ser mais a mesma, vocês não são mais os mesmos. E eu quero dizer para vocês que desde aquele dia eu não sou mais a mesma. E sabe o que eu quero profetizar? A mesma coisa para você. Eu quero profetizar que a partir de hoje você não vai ser mais a mesma. Você veio aqui para ter o seu destino transformado. Eu tenho convicção que muitas mulheres tiveram esclarecimentos aqui. Porque o Senhor quer te levar para perto dele. Não tenha medo. Às vezes a gente... Mas eu sou tão errada.
as minhas culpas. Ele não está. Ele te aceita. Ser aprovado é uma outra coisa. Aceitar, Ele nos aceita. A aprovação vem depois. Entendem isso? Quando Ele falou para Timóteo, o que Ele falou para Timóteo? Para que ele seja um obreiro aprovado. Quando Ele for te usar, Ele vai dizer, eu preciso que você seja aprovada. Mas para você ser filha, existe uma aceitação. Deus quer derramar chaves hoje nas nossas mãos de acesso. Quem quer receber? Você pode se colocar de pé. Quem deseja viver isso no coração? Ardentemente. Esse é um lugar de entrega hoje. De altares, um lugar de altares, um lugar... Sabe hoje qual é o dia? Sabe o que você fazer hoje aqui? Nesse dia 21 de março de 2019? Você levantar um altar aqui dentro desse lugar. Sabe, tem lugares que eu fui, que eu levantei altares de lágrimas, de choro. E às vezes quando eu acesso esses lugares eu me lembro, nossa, o que Deus fez aquele dia. Você pode levantar um altar hoje para Ele, dizendo assim, Deus, eu não quero mais ser a mesma, Deus. Me encontra no meio da multidão, Senhor. Encontra o meu coração. Eu quero, Senhor, ter acesso ao Teu coração. Eu quero Te conhecer mais, Deus. Eu quero ter a minha personalidade, a minha vida atingida por quem Tu és, Deus. Eu quero ter a minha vida restaurada, a minha casa. Senhor, eu preciso desse lugar em Ti. Eu quero caminhar contigo. Eu não quero só Te conhecer de ouvir falar, mas eu quero andar contigo, andar contigo. Eu queria Te chamar aqui na frente hoje como Marco. Você vir aqui. Esse lugar aqui é um lugar de altar. E se eu vir aqui na frente, você pode se jogar com a vontade. Se não couber, a gente empurra as cadeiras para trás. Mas tem os lados aqui, você pode ficar. Presença de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, esse é o seu lugar de se entregar e dizer, Deus, eu só quero a Tua presença. Hoje eu não quero pedir nada, mas eu quero mais de Ti.